Oi, Alana. Alan, prof. Leandro. Andressa. Eba. Gabi. Oi, Thalita. Então, estamos entrando aqui com a professora já. Hoje o negócio tá rápido, gente. Pode dar um tempinho para o pessoal entrar. Uhum. Saudade de todos vocês, alunos, amigos, né? Daniel. Uhum. Espero que estejam todos bem, né? Depois do que aconteceu aqui no nosso sul. Não sei como foi aí onde vocês moram, mas aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, o bagulho foi louco. É, tomara que a internet funcione. Ai, gente, muito feliz que vocês têm colaborado, têm assistido as nossas lives, têm interagido com a página. A gente está muito contente. Então, vamos Até ver. imagino que muita gente de Pontal, Matinhos, talvez tenha problema hoje para acessar, né? Até aqui na minha casa eu tava com a internet oscilando ainda hoje. Então, acho que podemos ir iniciando, será? 7:05. Aqui tô recebendo uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Já? Hã? E, É, o uhum. Daniel tá aqui comentando de Paranaguá, né? Meu, pois é, meu, imagina ficar sem luz tudo isso de dias, desde ontem. Foi? Pois é. Ontem, né? Na verdade, não foi nem ontem. Foi antes de ontem, isso, Foi antes de ontem. ontem. Hum. Fica à vontade, Maria Laura, se quiser dar mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando. Você que manda. Antes de ontem. Esperando aqui que meu WhatsApp desconectou para ver qual que foi a pergunta que me enviaram. Ah, tá, pronto, já consegui. Tá, assunto bem pertinente hoje, né? Acho que tá todo mundo bem interessado. Faltando a Karina, que deu a ideia da live. Karina, Pois cadê? é, é verdade. Salve, Daniel. Então, acho que a gente pode iniciar, né, gente? Vamos, vamos lá, um tempinho para a professora aí se apresentar também. Bom, o assunto de hoje foi a aprovação na Câmara dos Deputados do novo Marco Legal do Saneamento, né? E eu acho que uma das No coisas Senado. no Senado, isso. E uma das coisas que eu acho que mais aí tá tocando as pessoas e tá gerando dúvidas é a ampla concorrência, né, entre o Estado e as empresas privadas, né, na área do saneamento e abastecimento de água. Acho que as pessoas estão meio apreensivas, né, sobre o que pode acontecer, né, com a entrada do setor privado de uma maneira mais maior, né, de uma maneira talvez mais abrangente, né, nessa área do saneamento. Ai, que Uhum. pena. Eu, Clair, falando que a Karina tá off. Bom, depois ficar gravada, ela pode assistir. Isso, isso.
Bom, vou aproveitar então, acho que todos os nomezinhos que eu estou vendo aqui eu conheço já, mas se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Amanara, eu sou professora na UFPR, na Engenharia Ambiental e Sanitária, lá no Centro de Estudos do Mar. E esse assunto, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, até hoje que eu percebi que na postagem está engenharia ambiental e sanitária. Eu fiz engenharia sanitária e ambiental, não tem problema nenhum, mas o curso na UFPR é engenharia ambiental e sanitária. E esse assunto está totalmente dentro das disciplinas que eu dou no curso mesmo, né, que é a introdução ao saneamento básico, que é voltado para essa área do saneamento básico. Então, logo que começou a ter essa discussão, na verdade, desde o ano passado, quando teve a medida provisória, isso já foi assunto das aulas, e quando teve essa votação, aí já começaram a brotar as perguntas, né? E a Karina foi uma que sugeriu que a gente fizesse uma live sobre esse assunto, mas ela depois vai assistir, vai estar gravado. Que tá travando. Oi, Maria Laura. Voltou? Agora voltou. Voltou para mim também. Travando. Só me apresentei nesse momento para caso alguém não me conhecesse aqui. Se alguém de fora estiver nos assistindo. Isso. Bom, então eu acho que a professora poderia começar a falar um pouquinho antes de falar sobre o novo marco, né? Qual que seria a situação atual do saneamento aqui no Brasil? Como que está acontecendo? Qual que é a imagem que a gente tem? Qual que é a situação? O que vem acontecendo? Uhum. É até importante a gente colocar isso para a gente ver a importância do tema, né? Acho que nessas últimas semanas, até quem não sabia está vendo esses números que a gente tem 35 milhões de brasileiros sem água tratada, 100 milhões de pessoas sem esgoto, e quando a gente fala sem esgoto é sem coleta de esgoto, a gente não está falando do tratamento. Então isso dá aí aproximadamente, tem 83% da população brasileira com acesso à água tratada, e um pouco mais de 50% com acesso à rede de esgoto. São números do século passado, são números horríveis. Então, realmente, alguma coisa não está certa, isso é inaceitável, é uma situação que a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. A situação do saneamento básico, e lembrando que saneamento básico, eu falei de água e esgoto, mas saneamento básico também inclui resíduos sólidos e a drenagem urbana, né? Mas nessa discussão do novo marco legal, que é o projeto de lei 4162, a gente dá muito enfoque para água e para esgoto. Você vai ver que a discussão, normalmente, a gente vai se baseando por água e esgoto. Uhum. Que é o que seria mais urgente, assim, né, professora? Claro, a destinação correta do lixo, né, o manejo dos resíduos sólidos também é algo importante, mas eu acho que o que urge mais, né, é o saneamento e abastecimento de água. A questão do esgoto, né, tratamento de esgoto e abastecimento de água. Tanto é que o abastecimento de água é o nosso melhor número, assim, se você for, olha, não que seja bom, mas é o melhor índice que a gente tem, porque a água todo mundo precisa, né? Então você dá um jeito. Até vi, acho que o Alan comentando que está sem água em Pontal. Então, assim, a água é uma coisa que a gente tem que resolver, não tem como. Então, se você olhar as 4 áreas do saneamento básico, a que tem o melhor índice, assim, que foi resolvido um pouco mais rápido, que ainda não está resolvido, é o abastecimento de água. Tratamento e abastecimento de água. Uhum, entendi. E, professora, o que até agora o marco, né? O que existia, né, de legislação? Tá. A gente tem, antes desse, que a gente está chamando de novo marco legal, e eu vou falar um pouquinho sobre esse nome, é a forma popular, ficou conhecido assim, mas é o projeto de lei 4162. Eu não concordo muito em chamar ele de novo marco legal, porque dá a impressão que é uma lei do zero.
E não é, na verdade, são algumas alterações na lei que existia antes, que é a 11.445. Mas são mudanças realmente grandes, né? Tem algumas mudanças bem profundas. Mas antes disso, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem alguns decretos, mas o principal que a gente tem, que a gente chama de Marco Legal de Saneamento Básico, é a Lei 11.445 de 2007. E esse novo marco legal, que é esse projeto de lei que agora precisa ser sancionado pelo presidente, ele altera alguns pontos dessa lei 11.445. Então, o que a gente tinha até agora era isso, e antes dessa lei 11.445, a gente tinha uma ausência de regulamentação. A gente teve um Plano Nacional de Saneamento Básico na década de 70, que vigorou até a década de 90, e quando isso acabou, a gente ficou sem legislação praticamente nenhuma. Então, quando veio a Lei 11.445, foi um ganho enorme para o pessoal que trabalhava nessa área. Uhum, entendi. Bom, a partir daí, né, já era para muitas coisas terem mudado, né? Mas como aqui as coisas são muito devagar e os nossos governantes não estão dando atenção para isso, né? Uhum. Esse é um dos principais pontos para um dos argumentos a favor do novo marco legal, como está conhecido, é justamente essa estagnação nos números. Se a gente pegar de 2007 até agora, 2020, mudou muito pouco, os índices aumentaram muito pouco. Então, esse é o principal argumento para falar que, olha, não está dando certo, então precisa fazer alguma coisa. Uhum. Então foi trazido, né, à tona de novo o assunto, né? E com algumas mudanças. E, prof, o que que mudou agora com o novo marco? Então, esse novo marco tem alguns pontos, mas eu vou destacar os principais, que é o que todo mundo está discutindo, são as principais mudanças. Que é o fim do contrato de programa e o papel da ANA, da Agência Nacional de Águas. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Lá na Lei 11.445, muita gente está falando assim, esse marco legal, ele permite a privatização. A privatização dos serviços de saneamento, da operação do serviço, ela já era permitida anteriormente. Até na Lei 11.445 já coloca empresas de capital aberto, né, de economia mista, já coloca algumas modalidades, é possível. Mas realmente o novo marco legal facilita, ele facilita muito, justamente por causa desse fim do contrato de programa. Para explicar bem, de forma simples, o que é o contrato de programa, ele é uma espécie de contrato entre o titular do serviço e o operador do serviço, que ele permite a contratação de uma empresa estatal para a operação do serviço de saneamento sem licitação. Então, na prática, ele facilitava. Se eu vou contratar uma empresa estatal, aí eu não preciso ter uma licitação, não preciso ter uma concorrência ali. Então, eu já poderia contratar diretamente. Esse tipo de contrato, no novo marco legal, ele acabou. Esse novo marco legal não autoriza mais esse tipo de contrato. Mas tem alguns contratos que estão vigentes. Esses contratos que estão vigentes, existe um prazo nesse marco legal para eles se remoldarem. Então, quem tem contratos de programa, que ainda vai vigorar por 10 anos, pode continuar, mas ele tem um prazo, se eu não me engano, é até dezembro do ano que vem, para ele se adequar às regras que a ANA vai colocar. Aí eu vou para o papel da ANA. A ANA tem um papel, a ANA é a Agência Nacional de Águas, né? A ANA tem um papel fundamental, muito importante a partir desse novo marco. Já tinha, mas nesse marco legal o papel dela no saneamento vai ser muito forte. Porque a gente tem já desde a Lei 11.445 o papel das agências de regulação. A gente tem algumas agências pelo Brasil, agências regionais, municipais e tal. Mas a ANA passaria a ser a agência reguladora nacional, a nível federal, do saneamento. Então, a ANA, que tratava de água, agora vai passar a tratar do saneamento. E vamos lembrar que saneamento é água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana.
E aí, qual que é o papel da ANA? O que é uma agência reguladora? Essas regras de como vão funcionar os contratos, essas diretrizes gerais, como vai funcionar tarifa, essas regras que a gente vai ter no contrato entre o titular do serviço e o operador, é essa agência reguladora que vai ditar. Então, é a ANA. Então, imagina que a ANA vai ter que estabelecer alguns critérios que todos os contratos vão ter que seguir. Então, esses contratos de programa que estão vigentes, eles até podem ser continuados por um período, desde que eles se adequem às regras da ANA, mas os novos contratos que vão começar vão ter que seguir as regras já que a ANA vai colocar e vai ter que ser através de licitação. Então, uma empresa privada pode concorrer em pé, vou usar aqui de igualdade, pode concorrer ali com uma empresa estatal. Uhum. Essas duas são as principais mudanças. Só que você vai ver quem tem que controlar, quem tem um papel fundamental aí na tarifa, nos contratos, é a ANA. Então, é um papel fundamental. E para isso funcionar, realmente vai depender muito de como a ANA vai conseguir lidar. Até eu vi uma entrevista, eu não sei se era de uma diretora da ANA, não lembro, mas que ela colocava assim, que no momento a agência não tem um corpo técnico, não tem uma estrutura para ter esse papel. Então ela vai ser totalmente remoldada. É uma mudança realmente bem grande. Uhum. É, isso que eu acho, pareceu algo meio assim de surpresa, né? Uma coisa que vamos jogar essa bola para Ana, sim, e com certeza eles vão ter que se remoldar, né? Fazer novas contratações, tudo, porque isso vai Com exigir certeza. bastante da empresa, né? Vai exigir bastante deles, dessa agência. Bem Sim. interessante, professora. Bom, muita gente questiona que o novo marco legal vai ampliar as desigualdades. Por que, por que essa questão? Porque, assim, uma coisa que fica clara e parece ser a intenção mesmo, é facilitar a entrada de empresas privadas no setor do saneamento. Sob essa justificativa que não está errada, de que está estagnado, não teve investimento praticamente no setor, e a gente vai precisar mudar isso de alguma forma. Só que quando você fala que uma empresa privada vai entrar no serviço, a gente, a gente já imagina assim, olha, uma empresa estatal não necessariamente ela visa um lucro, ela tem que ter um retorno ali para investir no serviço, e ela tem a tarifa aí para isso, e impostos. Mas aí a empresa privada, ela visa lucro, ela visa um retorno financeiro. Então, qual é o principal medo quando a gente fala disso? Ah, vai ter um aumento de tarifa. A gente já pensa isso. Tá. Então, isso aí as pessoas já falam, se tem esse aumento de tarifa, já é uma coisa que aumenta a desigualdade. Outra coisa é que cidades, que serviços essas empresas privadas pegariam. Porque você pensa, a gente tem cidades que são lucrativas, que são viáveis no setor do saneamento. E tem cidades que não. Por exemplo, o litoral do Paraná ali. Cidades que são pouco densas e espalhadas, com uma grande área, pouca população, são cidades que não dão um lucro, não dão um retorno aí nesse setor do saneamento. É uma cidade que você precisa de muito mais investimento e não tem tanto retorno assim. Então, é natural que uma empresa privada se interesse mais por uma cidade que dê um retorno financeiro do que outras cidades. Para solucionar isso, o projeto de lei ele coloca blocos, ele coloca essa figura dos blocos. Então, uma empresa que fosse pegar o serviço, ela não poderia pegar o serviço de uma única cidade. Ela vai ter que pegar o serviço de um bloco de cidades. Quem que monta esse bloco? Tem duas formas. Ou o Estado pode separar blocos de cidades e aí fazer a licitação desses blocos, ou o próprio município, de repente, já tem uma aproximação com outro município, não necessariamente aproximação geográfica, mas já tem uma relação com algum município e ele pode montar um bloco. Isso sempre com a anuência do município.
que continua sendo o titular ali. Então, a empresa privada pegaria o serviço desse bloco. Isso pode ser uma solução, porque realmente, se você pega o bloco, então, não, para você pegar uma cidade que dá lucro, você vai ter que pegar uma cidade que precisa de muito investimento. Isso pode ser uma solução. Para as tarifas, a gente tem duas coisas hoje que a gente faz. A gente tem aquela tarifa progressiva que, se você consome até 10 metros cúbicos de água, você paga uma tarifa reduzida. Se você consome mais, você paga mais. A gente tem isso que é meio para tentar fazer com que a população mais pobre pague menos. Mas isso, na prática, tem muito estudo mostrando que não é assim que funciona, que, na verdade, tem pessoas que não são de baixa renda que têm esse consumo abaixo de 10 metros cúbicos e estão pagando uma tarifa reduzida. Fora isso, a gente tem a tarifa social também, que aí é para a população de menor renda. Tudo isso pode continuar a existir. Quem vai regular isso aí? De novo, a ANA. Então, quem que coloca a regra nacional? A gente continuaria tendo as agências reguladoras regionais, mas quem que vai colocar as regras a nível federal de tarifa, dos contratos? A ANA. Então, é um papel, é muita responsabilidade. E eu estou torcendo para que dê certo, mas a regulação vai ser ainda mais, já era fundamental e vai ser ainda mais agora, porque as regras vão ser colocadas dessa forma. Como que vai funcionar a tarifa? E quanto de investimento tem que ter? Porque essas empresas, elas têm que investir, elas têm que pensar, se a nossa meta é universalizar, eu quero que tenha investimento para aumentar aí a rede de esgoto, a rede de água, aterro sanitário, etc. Bom, esperamos que realmente essa é uma preocupação, né? Será que essas empresas vão querer realmente, né, abranger todas as cidades e cidades do interior, né, e outras áreas? Mas esperamos... Até vou... Não, pode concluir. Não, o que a gente espera é que realmente haja essa regulamentação, né, e que possa abranger todos os locais ainda mais, né? Que essa é a necessidade, né? Até lembrei agora uma coisa que muita gente argumenta, e é o natural que a gente faça, assim. Se a gente está falando de aumentar a participação de empresas privadas, e no Brasil, hoje em dia, assim, a maioria é pública. Então, 96% do serviço de saneamento está na mão de empresas públicas, 4% aí está na mão de empresas privadas. Então, a participação privada é bem pequena. Mas se a gente pensa, vamos aumentar a participação das empresas privadas, é interessante a gente ver outras cidades em que isso aconteceu. E a gente tem alguns casos bem conhecidos no mundo, Paris, na Argentina, Buenos Aires, que foi privatizado e eles retornaram. Então é bem interessante a gente saber por que eles retornaram. Até tem gente que fala que está tendo uma remunicipalização do serviço de saneamento. Não sei se dá para falar que está tendo uma remunicipalização, porque no mundo também cerca de 90% do serviço de saneamento está nas mãos de empresas públicas. Então, não acho que teve tanta gente indo para o serviço privado e voltando para a gente dizer que está tendo uma onda de remunicipalização. Mas, enfim, isso é outra discussão. Mas o que aconteceu nessas cidades? O que é interessante a gente saber, por que elas voltaram atrás? Principalmente duas ou três coisas a gente pode colocar. Uma, aumento de tarifa, é uma constante. Dois, falta de transparência, de controle social. Lá na Lei 11.445, um dos princípios é o controle social. Então, eu consigo entrar no Sistema Nacional de Saneamento Básico e ter acesso a informações de algumas empresas. Muita gente questiona que quando esse serviço é prestado por empresas privadas, eu não tenho tanto acesso a esses gastos. Como que está sendo gasto o dinheiro? Então, isso não seria tão transparente. Isso é um questionamento que a gente vê nesses casos, né, que eu estou citando. E três, uma coisa também que é relevante, e aí vai entrar o papel da ANA de novo. Por exemplo, em Buenos Aires, eu vi uma notícia que eles falavam que
era difícil o poder público conseguir negociar com a empresa privada que estava operando o serviço. Porque qual era essa empresa privada? Era a Suez, na época, que é uma multinacional do saneamento. A gente tem duas grandes multinacionais na área do saneamento, que são francesas, que é a Suez e a Vaiola. E aí imagina um prefeito discutindo com a equipe de advogados de uma empresa multinacional assim. E aí nem sempre eles estão em pé de igualdade para conseguir discutir e conseguir chegar em um acordo. Então, esse também é outro ponto. Quem que vai conseguir montar essas regras no contrato, nesse contrato entre o poder público e essa empresa privada? Vai entrar de novo a agência de regulação. Então, o papel da ANA é fundamental no saneamento agora. Bom, esperamos que tenham vagas para futuros engenheiros ambientais e sanitários. Isso eu acho que sim, né? Também espero. Esperamos que é isso, que a gente possa ir lá e fazer a diferença. Vamos para o interior! Bom, o que mais você poderia destacar? Bom, eu vou deixar essa pergunta para o final. Eu vou passar para algumas outras perguntinhas aqui. A regionalização para as licitações seria melhor que o atual sistema de subsídio cruzado? Olha, o subsídio cruzado, na verdade, ele funciona assim. Quando uma companhia estatal, por exemplo, a Sanepar, a Casan, etc., como elas operam em vários municípios, pode ser, e mesmo dentro do mesmo município, pode ser que uma área mais lucrativa compense o prejuízo que outra área dá. Isso é o subsídio cruzado aí. Os blocos tentam fazer a mesma coisa. Na verdade, ele tenta seguir essa ideia, que aí eu tenho que ter um bloco que no geral, esse bloco seja viável economicamente. Porque aí você pensa, para uma empresa, se você vai abrir licitação, para uma empresa ter interesse em participar, aí a gente não está falando de uma empresa pública, várias empresas, para ela ter interesse em participar, aquele serviço vai ter que ser viável economicamente. E ela tem que conseguir ter um lucro aí também. Então, para isso acontecer, eu vou ter que ter blocos que se compensem. Agora, até quando a gente fala naqueles índices de saneamento, uma coisa que me preocupa é a gente pensar... E quando eu falo que 50 e poucos % da população brasileira tem acesso a uma rede de esgoto. Esse restante, esses 48%, 47%, onde que eles estão? Normalmente, eles estão no que a gente, nas áreas mais isoladas, na periferia, fora das áreas centrais, normalmente, mas tem cidade que mesmo a área central, eu nasci em Porto Velho, que é um município que praticamente não tem rede de esgoto, e é uma capital de estado. Mas então, quando a gente fala de áreas, esses 48%, são essas áreas mais distantes, áreas rurais. No ano passado, no final do ano passado, saiu o Programa Nacional de Saneamento Rural, que ele até redefiniu o que é saneamento rural. Porque a gente pode pensar uma chácara e tal, mas não, na verdade, saneamento rural inclui as ilhas do litoral do Paraná, inclui a área rural, inclui pequenos núcleos populacionais, tudo isso a gente está chamando de saneamento rural, que é onde não compensa muito ter aquele sistema convencional de saneamento. Quando a gente fala de pessoas que estão sem acesso ao saneamento, são essas pessoas. Então, essas pessoas vão ser viáveis economicamente? E isso é uma preocupação que a gente tem. Mas eu vou fazer o papel dos dois lados, de um lado e do outro. O que a gente escuta muito do outro lado? A gente escuta assim, tá, mas atualmente essas pessoas estão tendo acesso ao saneamento? E não estão. Aí a gente fica numa situação, mas no modelo que a gente tem também não está tendo, essa desigualdade já existe. Então, só para a gente colocar o argumento dos dois lados. Pode ser que talvez uma ação mais inovadora, né? Pode ser que traga. É um assunto tão complicado. Eu tô vendo, acho que o Daniel colocou de Belém, que é péssimo.
Até uma coisa para falar, que fica muito essa discussão entre empresa estatal e privada, um exemplo bem simbólico no Brasil, quando a gente quer falar de empresa privada, a gente tem Manaus, que tem a operação por uma empresa privada e é uma situação bem ruim nos índices de saneamento. E a gente consegue pegar, tem o Instituto Trata Brasil, todo ano ele solta um ranking das 100 maiores cidades do Brasil e coloca os índices de saneamento, né? Um ranking do saneamento. E a gente vê lá entre as top, as 10 primeiras, a gente vê Sabesp, a gente vê Sanepar, coloca por municípios, né? Então a gente vê municípios operados por essas empresas e a gente vê empresas privadas também. E da mesma forma, se a gente for lá para os últimos colocados, a gente vê empresas estatais e empresas privadas também. Só para quando a gente discute se um vai ser melhor que o outro, né? Eu acho que muito vai estar nesse contrato aí, em como que vai ser feito. E na situação da regulação, né? Eu acho que a Ana vai ter um papel bem importante aí, que Fundamental. Vai ser fundamental para decidir, né, o que vai funcionar e, bom, vamos ver como vai ser. Bom, para as próximas perguntas. Aqui. Nos requisitos da licitação, não poderia se colocar a necessidade de uma tarifa social para as regiões carentes? Realmente, seria. Sim, é o que se espera. Aí que eu falo que o papel da agência de regulação é fundamental, porque as regras da tarifa, agência de regulação, regras do contrato, agência de regulação. A gente não quer ficar com os mesmos índices de saneamento que a gente já tem, a gente quer melhorar. Então tem que ter investimento. Qual é a meta para daqui a 10 anos? A gente quer aumentar a cobertura em X%? Isso tem que estar no contrato. Então, olha a importância desse contrato, de quais vão ser as regras desse contrato que vai passar a vigorar agora. Mas, com certeza, a tarifa social tem que ser, porque aí a gente tem essa preocupação, quem não tem como pagar vai ficar sem o serviço? Não tem como, quando a gente está falando de saneamento básico. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que pensar que, tendo tarifa social, o serviço ainda vai ter que ser viável economicamente. É um desafio. Eu falo colocando o exemplo do que a gente tinha até agora. Lá no Planasa, em 1970, a ideia dele já era que as empresas estatais fossem economicamente sustentáveis e viáveis. A ideia era essa. Mas, na prática, sempre foi comum o poder público interferir no valor da tarifa. Então, no geral, a tarifa que a gente paga, no geral, ela é bem abaixo do que realmente seria necessário para prestar aquele serviço. Então, isso é uma coisa, por isso que a gente vê, acontece muito de uma empresa privada ter tarifas mais altas também, porque normalmente a empresa estatal tem as tarifas subsidiadas. Aquele valor da tarifa não é o custo real do serviço. Tem toda essa questão, né? Bem interessante, professora. Não sabia disso. A perguntinha do Alan. Queria fazer um comentário aqui antes. Daniel, bem pertinente, né? Muitas ideias. Daniel, nosso futuro presidente. Vamos ver a pergunta do Alan. Professora, você acha que as perdas no transporte das águas irão diminuir com a instalação dessas empresas? Pois vejo que diminuirá o lucro das empresas. Nossa, ele tocou num assunto bem interessante. Por quê? Lá no projeto de lei, e o projeto de lei está no site do Senado, tá, gente? Quem quiser olhar, tá lá. Não é tão grande assim. Acho que estava com umas 70 páginas, mais ou menos. Então, mas uma das metas que está estabelecido lá é justamente uma redução dessas perdas, porque hoje em dia a média no Brasil é que a gente perde 38,5% da água tratada só nesse caminho, só na rede de distribuição, do reservatório, né, da estação de tratamento de água até a casa das pessoas. É muito alto. Assim, isso é uma média, então tem lugar que é mais, tem lugar que é menos.
é um valor muito alto. Uma das metas é a redução dessas perdas, sim. Mas por que eu falo que é mais interessante ainda essa pergunta? Porque um argumento que eu já vi bastante é assim, mas não é lucrativo para essas empresas que seja consumido cada vez mais água? Porque se elas vão receber por isso, então por que elas vão investir em reduzir o consumo de água, por exemplo? Aí eu coloco duas coisas. Primeiro, normalmente a empresa recebe pela água faturada, então o que chega na casa das pessoas e é faturado. Se perdeu no caminho ali, acaba sendo um desperdício mesmo. Segundo, essa meta de reduzir as perdas vai ter que ser uma meta também colocada em contrato. Eu teria dor de cabeça se fosse eu a elaborar esse contrato. Graças a Deus, não. Mas eu torço muito para que dê tudo certo. São tantas questões, né? Sim. Uhum. E a questão das perdas de águas, eu acho que envolveria um desenvolvimento de novas tecnologias, né, professora? A professora podia explicar um pouquinho como que acontece essa perda nesse Olha, caminho? perdas, a gente tem dois tipos de Uma... perdas. Deu uma travadinha, mas acho que eu entendi sua pergunta. Então, a gente tem dois tipos de perdas. A gente tem o gato, né, que a gente conhece, que é aí aquela água consumida, ela chega ao destino, mas não é contabilizada. E tem as perdas aí por algum problema na manutenção, mesmo na tubulação, porque o pessoal aí que já fez hidráulica ou está estudando hidráulica, numa tubulação de abastecimento de água, o escoamento está sob pressão, né? Então, qualquer junta, qualquer fissura, essa água vai sair. E é projetado para que isso aconteça, porque a gente não quer que a água seja contaminada. A gente quer que, se acontecer alguma coisa, saia a água, não entre. Então, aí, normalmente, para reduzir as perdas, a gente pode ficar controlando a pressão do escoamento, diminuir a pressão, pode fazer isso. Mas a gente tem esses dois tipos de perdas. Então, se você coloca uma meta de redução de perdas, aí você vai ter que pensar em manutenção desse sistema, principalmente. Uhum, entendi. Bem E interessante. detecção desses vazamentos. Isso aí é uma área de pesquisa bem atraente, bem importante, que é como detectar onde que estão esses vazamentos. Isso não é muito fácil também. Hum, interessante. Eu ainda não cheguei nessa parte da facul, Mas vai mas chegar, vai chegar. vou chegar. Prof, e o que mais que você deu uma lida lá no Marco? O que mais que você destacaria ali de interessante? Olha, eu acho, lendo o novo marco legal, uma coisa me chama muita atenção o papel da Agência Nacional de Águas, vai ser fundamental. E isso, assim, só o tempo dirá como que vai funcionar. A gente tem exemplos lá fora que o pessoal foi e voltou atrás. Vamos ver como é que vai se comportar isso, sempre sabendo que o nosso objetivo, quem é profissional aqui da área de saneamento básico, nosso objetivo sempre tem que ser a universalização do saneamento básico. É isso que a gente tem que enxergar. Então, só o tempo dirá como que a Ana vai conseguir se comportar aí nesse novo cenário. Me chamou a atenção a questão do saneamento rural, porque, como eu falei, logo no final. Tô com um problema aqui no áudio, professora. Não tô te escutando. O pessoal tá escutando? Hum, hum, Não consigo escutar nada que a professora tá falando. Será que foi aqui? Agora, agora Voltou. voltou. Isso, sair do fone de ouvido.
Quando que você parou de me escutar? Faz um minuto. Tá, acho que você perguntou para o que que eu destacava, né, no marco legal. Uhum. Tá. Então, lendo esse projeto de lei, primeiro o papel que a Ana vai ter, isso aí realmente vai ser fundamental nos exemplos que a gente vê lá fora, que foi, privatizou mais, depois voltou. Todo mundo questiona, assim, o papel da regulação é extremamente importante, então o papel da Agência Nacional de Águas é fundamental. Isso eu acho que é a principal coisa que eu destaco. Outra coisa é que, lembrando que no final do ano passado, a gente teve a publicação do Programa Nacional de Saneamento Rural, e quando a gente falou lá no início da live desses índices de saneamento básico, desses índices baixos que a gente tem que lembrar que boa parte está aí nessa área que a gente está chamando de rural. A gente chama de rural, mas são cidades, núcleos populacionais menores, várias áreas assim. E aí, nesse marco legal, existe uma discussão de universalizar o saneamento básico, existe essa discussão, mas eu não vi muita discussão do saneamento rural. O que tem de discussão do saneamento rural, a gente tem lá na Lei 11.445, que aí fala de usar tecnologias que sejam adequadas para essas áreas, porque a gente sabe que nem sempre vai ser viável fazer uma estação de tratamento de água ou uma estação de tratamento de esgoto num lugar assim. A Lei 11.445 toca nesses pontos. Nessa discussão do projeto de lei, eu não ouvi muito se falar de saneamento rural. E é uma questão bem importante que a gente tem sentir falta um pouco de ter alguma coisa aprofundando nisso aí, né? A gente vê também nesse projeto de lei, ele fala um pouco de resíduos sólidos, né? Drenagem, acho que praticamente não vi nada sobre, mas resíduos sólidos colocam um novo prazo para os aterros sanitários. Até não é muito comum uma lei colocar prazos. Normalmente a gente tem isso num plano ou num programa, mas coloca alguns prazos novamente para a substituição de lixões por aterros sanitários. Isso aí, essa data está sendo prorrogada faz muito tempo, né? Vai ter que, não é só prorrogar a data, vai ter que mostrar como fazer isso. Tem muito município que não está tendo condições de fazer esse projeto e a execução do projeto. Então, vamos ver o que vai ser feito para ajudar isso aí. Ele quer participar da live, não tem problema. E é uma grande missão, né, professora? Essa substituição, né, dos lixões por aterros sanitários exige bastante estrutura, né? Exige um estudo e tudo. Teria realmente que ver como seria isso. Meu Deus. E, prof, tem alguma dica que você deixaria aí pra gente, para nós alunos aí, quanto ao novo marco, alguma coisa que a gente poderia estar estudando e, enfim. Eu acho que a melhor coisa é sempre bom olhar material, assistir reportagem, está saindo muita notícia sobre isso, mas a melhor coisa quando sai algo assim é a gente pegar essa lei e ler. Então, tá lá disponível, tá aberto, entra no site do Senado, dá uma olhada. Tem alguns vídeos lá também que são interessantes. Dá uma olhada, já que a gente tem acesso também a informações de outras cidades que de repente privatizaram e voltaram, dá uma lida nisso também. E a gente encontra isso na internet, mas principalmente quando tem uma lei assim, é legal, ainda mais se é uma coisa específica da nossa área. O mais interessante é a gente ler. Que aí a gente escuta os outros falando, mas a gente pega, lê e vê o que é real. Porque também tem muita gente que às vezes já assume uma posição e às vezes já é contra sem ter lido, ou já é a favor sem ter lido também. Essa é a pior coisa que tem. A gente que vai trabalhar nessa área, que tem interesse nessa área, a gente não pode formar opinião assim. A melhor coisa, já que a gente tem acesso ao dado lá original mesmo, é pegar aquilo e ler. Entendi. E até porque pode ser um bom momento, né,
para quem quiser também ir desenvolvendo alguma coisa, talvez uma pesquisa, né, em algo novo, né, algo que esteja surgindo ali no marco. Então, É, até uma oportunidade. o nosso curso é nosso curso, eu estou falando engenharia ambiental e sanitária, mas não precisa ser, tem vários cursos interessantes, né? Mas a engenharia ambiental e sanitária tem várias áreas interessantes. Saneamento básico é uma delas, é a que eu me dedico especificamente, mas ao longo aí da faculdade vocês vão conhecendo e vão se interessando por várias coisas. Uhum. Para mim também é a área que mais chama atenção, acho que de muitos, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ai, meu Deus, esse menino tá muito chorão. Ah, a professora acha que pode acontecer algo parecido? Algo parecido. Daniel, se você estiver online, me responda. Eu acredito que é algo parecido referente à disposição final dos resíduos sólidos. É algo parecido, eu acho que como a entrada do setor privado também na disposição final dos resíduos sólidos. Acredito que seja É, isso. o marco legal é para todo saneamento. Ele está ali, está colocando todas as áreas. É que tudo que vocês vão ver que a principal discussão está em água e esgoto. É sempre água e esgoto, assim, o que o pessoal está falando mais. Mas o marco legal, ele está tratando das quatro áreas do saneamento básico. Uhum, então já tá abrangendo, né? Então, me surgiu uma dúvida aí. É, hoje em dia, né, aqui, por exemplo, em Joinville, né, uma empresa privada que realiza, né, a coleta dos resíduos para reciclagem. O, hum, como poderia dizer, existe também esse tipo de concorrência, existe esse tipo de é, o sub- de concorrência, né, entre empresas para fazer, empresas estaduais, empresas privadas também, para fazer essa disposição final dos resíduos? Olha, na Lei 11.445, ela já permitia, assim, que nem eu falei, privatização, empresas estatais com capital aberto. Por exemplo, a Água de Joinville, ela é uma empresa de economia mista. Então, quer dizer que o município é um sócio ali e tem investidores privados também, né? Isso já era permitido antes. Normalmente a gente tem uma companhia que pega água e esgoto, uma empresa que pega água e esgoto, outra empresa que pega aí os serviços de resíduos sólidos. Existem meios para fazer esses contratos, aí a gente vai entrar na parte legal, mas tem leis de licitações, tem várias leis que vão colocando as regras nisso aí. Uhum, Só que a gente vai ter a agência reguladora do saneamento aí, teoricamente, ela vai ditar regras gerais para esses novos contratos, principalmente de água. O que a gente vê mais de discussão é água e esgoto. É até interessante a gente procurar mais o que está se falando desses contratos de empresas na área de coleta e tratamento de resíduos, né? A discussão maior a gente acaba vendo em água e esgoto. uhum. Entendi. Como a gente tinha falado, uma coisa mais urgente, né? Então, tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma observação? Muito bacana essa discussão. Eu espero ter ajudado a tirar as dúvidas aí de quem estava me mandando mensagem. O vídeo vai ficar no IGTV e acho que deu para a gente falar de bastante coisa do novo marco legal. Uhum. O que seria mais pertinente, né? Agora é pegar o marco e ler. Até eu vou fazer isso. Pô, tia perfeita, Karina. Tá bom, eu vou lembrar disso ano que vem, Karina.
Ai, ai. E obrigada, gente. Sempre que surgir alguma coisa, alguma dúvida de vocês, realmente nos procurem. A página é para isso mesmo, tem esse intuito. É, a página tem esse intuito de que os alunos interajam. Vocês têm uma ótima professora, é verdade. E muito Nossa, obrigada. eu não vou nem considerar que é uma amiga minha. Tô vendo aqui, fez mestrado comigo. Não, não aceito seu elogio, Vanessa. Não vale. E é isso, gente. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mandem pra gente, a gente vai tentar resolver. Se não for Capoti, a gente pode procurar também alguma outra pessoa. Se tiverem ideias também para nossa página, estamos aqui para isso. Muito obrigada mesmo. E se surgir mais Obrigada, alguma gente. dúvida, Obrigada, Maria Laura, pela. Sempre como a Maria Laura falou, sempre que tiverem aí assuntos interessantes, vão dando ideia pra gente. uhum. Então tá bom. Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Pessoal da minha Até. família também mandando um alô. Obrigada. Então tá bom, a nossa próxima live também vai ser com uma professora bem querida da UFPR. A gente está planejando para o dia 15 de julho, ao que tudo indica. Logo vamos soltar aí o tema e novamente esperamos a colaboração de vocês e que vocês interajam com a gente. Tá certo. Tchau, Maria Laura. Obrigada. Tchau, Pro. Um beijo.